Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Este é um vídeo muito especial a você que está ali em uma entrevista de emprego, a você que está a uma mesa de negociação e de repente você precisa convencer sobre determinada ideia. Como fazer isso? Como aumentar o grau de convencimento? Sendo muito simples e evitando a supervalorização do momento. Por mais que você esteja em uma empresa grande, uma empresa dos seus sonhos, eu quero trabalhar aqui, eu preciso trabalhar aqui. Na hora da comunicação é tentar não supervalorizar o momento. É mais um momento em sua vida. E, depois disso, tentar sempre fazer com que o texto seja muito simples. Então vamos verificar aqui algumas excelentes técnicas na hora do convencimento. Vamos juntos. O primeiro ponto deles é você fazer antes o texto. São muitos profissionais, mesmo pessoas que estão em estágio, que não escrevem o texto antes. Se você puder, sempre repasse o seu texto em casa. Se você tiver, por exemplo, 3, 4, às vezes uma semana antes daquela determinada entrevista, repasse o texto. Então, primeiro, você escreverá todo o texto e fará a leitura de todas aquelas palavras. Dê muita atenção à questão da pronúncia e à questão do volume. O volume não pode ser muito alto, mas também não pode ser um volume tão baixo assim, porque, claro, senão você não convencerá. Existe digamos, uma característica de quem sempre convence, de quem sobe ao palco ali, lembrando que não é só palco de teatro, né, mas quem sobe ao palco e convence, que é exatamente o lance da vibração. Ser vibrante é muito importante, é ser empolgado realmente. Então, essa vibração e repassar sempre o texto. Não para você decorar, não é isso, porque de repente pode haver aquela tensão muito grande e aí na hora daquele papo você não conseguir desenvolver a frase, a sentença, aquela determinada ideia. O grande ponto é você ter mais consciência sobre a palavra. E aí você se lembra de que no começo do vídeo eu disse sobre simplicidade, como ser simples, né? Tá. Você vai sempre buscar, dentro de determinado conceito, na apresentação de uma ideia, você buscará um exemplo muito simples e visual de uma situação. Exemplo, vamos lá. O meu caso aqui, nesta empresa será sempre levar uma solução assim assado dentro do suporte, atendimento ao cliente. Você pode, de repente, dar um exemplo muito visual sobre a sua ação dentro daquela empresa. Você pode dizer o seguinte, que ali você é exatamente como uma pessoa que recebe uma encomenda, olha a força da palavra encomenda, e que você será responsável por entregar essa encomenda de forma muito cuidadosa. Ou seja, que o seu trabalho exige muito cuidado, assim como de alguém que entrega, sobre de alguém que recebe uma encomenda. Então, quando eu digo também sobre palavras visuais, são palavras que levam à mente do ouvinte desenhos. Então, isso, visões mesmo. Então nós temos sol, água, cachoeira, enfim. Quando você tem esse dom de transformar determinados conceitos em termos visuais e muito simples, as pessoas passam sim a entender cada vez mais a força do seu trabalho ali. Eu me lembro, por exemplo, em uma mesa de negociação, e eu disse a uma comunicadora, aliás, muito querida, eu disse: Júnia, o grande fato aqui é que as pessoas precisam entregar essa palavra como se fosse uma encomenda. Ela disse: nossa, essa é uma metáfora, uma expressão visual muito palpável aqui, quero dizer que, sim, então isso é importante, sim, isso é bastante importante, fazer esse tipo de analogia. Ou, por exemplo, alguém que diga assim, não, o serviço que eu desempenho é como se fosse o serviço de um personal trainer, por exemplo, tá vendo? Então, essas comparações levam a muito mais confiança, credibilidade, simplicidade. Essas comparações fazem com que a negociação seja cada vez mais simples. E lembre-se de uma excelente dica: não supervalorize o momento, certo? Bom, clique em curtir se você curtiu, ative as notificações, estou sempre aqui no canal Mesma Língua.